Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 7 de julho de 2025. Espaço do grande expediente. O primeiro secretário fará a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra no tempo regimental. Para uso da palavra no tempo regimental, o vereador Jairo Salles da Rosa, do MDB. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui nesta manhã fazer comentários referentes ao nosso posto de saúde. Primeiramente, a secretária esteve aqui, né, onde ela colocou e deixou bem claro que ela fez registro referente no sábado que o posto estava fechado e que não deu atendimento uma menina que foi convulsionada. E ela deixou bem claro que era mentira, né? Era mentira, né, do repórter o Miller Filho, que fez a entrevista com a mãe, e dizendo que ele estaria mentindo e que a mãe, né, com certeza estaria mentindo também. Eu fui buscar informações e a menina teve a convulsão, né? Depois ela teve que descer com a menina para Santa Maria, chegando lá pelas 15 horas, lá no hospital universitário. Lá na entrada do hospital ela convulsionou de novo, né? E foi atendida, baixou, ficou lá até domingo, né? Então a gente lamenta esse tipo de coisa. E ainda ela registrou, diz ela que fez o registro na civil, né, pelo repórter e também a mãe, né, com certeza a mãe também, que teriam mentido, né, que não aconteceu nada disso, que a guria não teve convulsão, né. Fui tirar a saber, realmente a guria tem esse problema de convulsão, até ela tem um acesso livre em qualquer hospital, né, pelos motivos que a menina tem, a criança tem, né, e ela tinha como provar, né, que era mentira. Eu não sei aonde, né, eu com certeza estarei indo também ali na civil, se realmente ela fez esse registro, que eu acredito até ela não tenha feito. Então ela fica ameaçando, né, ameaçando as pessoas que vêm cobrar, né, e ainda mais uma coisa que foi verdadeira, né, e aconteceu aqui no nosso município. Então só falta ela chegar e dizer que o posto não estava fechado, né? Só falta isso, dizer que é mentira de quem disse que o posto de saúde estava fechado naquele sábado. Então a gente lamenta. Eu quero também fazer outra colocação. Na sexta-feira veio uma senhora, veio trazer a mãe dela com 86 anos, né? Primeiramente foi lá no posto do Serrano, porque ela mora uma semana antes. Foi lá consultar, né? E, por surpresa, foram fazer o ouvido dela, ela não estava ouvindo, e doía o ouvido, simplesmente não acharam, diz que sumiu o aparelho lá que olha, né, nos ouvidos, eu não sei o nome até do aparelho, sumiu, né? Sumiu do posto, lá do Serrano, né? Como se diz no ditado, tomou Doril e sumiu. Então a gente lamenta também. Daí foi mandado aqui para baixo uma senhora de 86 anos, inverno, frio, ela não sai de casa, né? Só para ir ao médico mesmo. Veio aqui para o posto, consultou, foi muito bem atendido, realmente. Daí deram uma medicação para colocar no ouvido para retornar e agendaram para sexta-feira. Agendaram para essa última sexta-feira. Ela sai de casa novamente, né? Veio ao posto, chegou ali, simplesmente ela teve a informação que não iam fazer a limpeza no ouvido dela e que teria que agendar para outro dia. Então a filha, ela disse para as enfermeiras que dali ela não ia sair, porque ela é uma pessoa de idade, ela é doente e não tem condições de estar para cima e para baixo, como se diz. Daí ela cobrou, né? E dali ela não ia sair, até foi atendido muito bem por uma enfermeira. Daí a enfermeira prontamente disse assim, não, eu vou lá falar com a secretária e vou pedir para a secretária que a doutora atenda, né? Não é... E aí foi atendido. E eu peguei e liguei para o prefeito,
Liguei para o prefeito para dizer a ele o que estava acontecendo e disse para ele que fosse a última vez que aconteceu isso aí. E que não acontecesse mais de não atendimento, ainda mais uma pessoa de idade, transferir para posteriormente outro dia ser agendado. Daí, por surpresa, e pedi que o prefeito entrasse em contato com a secretária, para ver o que realmente estava acontecendo. Pela surpresa, ele mandou um funcionário no posto de saúde para ver lá o que estava acontecendo. O funcionário entrou em contato comigo, me cobrando. Eu digo assim, mas não foi assim, eu não disse que não tinha sido atendido. Ele foi atendido, mas que não acontecesse mais. Porque eu esperava do prefeito, ou que ele se levantasse da cadeira e que fosse ali na Secretaria de Saúde e ver realmente o que estava acontecendo. Falar com a secretária, mas ou falar com a pessoa lá que estava cobrando, mas não, mandou um funcionário que foi lá que não sabia nem o que estava acontecendo. Ele entrou em contato comigo, então a gente lamenta esse tipo de coisa. Eu liguei para o prefeito para ele cobrar a secretária, o que realmente aconteceu. Outro também, aquele dia da reunião, que eu fiz aquela colocação, que uma mãe trouxe uma criança ali, também estava agendado, e até ela quis quase dizer que eu estaria mentindo, que ela deve ter chegado, a mãe ali, e não ter entregado a carteira para a menina. Mas não, ela chegou, a primeira coisa que fez, entregou a carteirinha e sentou. Daí depois a menina veio ali dizer que tinha que agendar, que não tinha vacina aquele dia. Então a gente lamenta o que acontece aqui no nosso município. A Secretaria de Saúde, eu sei que a secretária é um cargo indicado por um deputado. Eu acho que o prefeito tem que rever isso aí para as coisas funcionar. Não funcionar politicamente, mas funcionar como deve ser funcionado. Em todos, o Poço Serrano, o Poço Central, para que as coisas andem. Tem boas enfermeiras, tem bons médicos, mas parece que a parte da secretaria, outros cargos de confiança que tem ali, as coisas não estão funcionando como deve ser funcionar. Então, eu gostaria que o prefeito revesse este cargo e que colocasse pessoas competentes ali naquela secretaria, que a gente se sabe que saúde e educação tem que ser bem encaminhado e que sejam pessoas competentes. Vereadora Franciele Paquinocin Silva, Partido Liberal. Mas o que me chama a atenção mesmo é a fala do vereador Jairo aqui nesta manhã, quando o senhor foi em busca de informações, vereador, a respeito daquela mãe que tinha uma filha, com uma crise convulsiva. E agora chega às minhas mãos aqui a ocorrência policial. Nós tivemos uma reunião no dia 26 de junho nessa casa pela manhã, onde nos foi colocada a questão de provável judicialização do caso, onde uma mãe procura, independentemente de quem, e aqui, Miller, não é porque tu estás sentado nessa cadeira, poderia ser tu, Joãozinho, a Maria, até o cachorro caramelo, tá? Tu estás ali fazendo às vezes do teu trabalho. E tem todo o direito de fazê-lo da forma e com a liberdade que tu entenda que deva fazê-lo, tu e qualquer outro, certo? E a mãe e qualquer outra mãe também tem a liberdade de analisar um caso conforme aquilo que ela sente. E aquilo que as pessoas sentem não pode ser dimensionado num papel e numa ocorrência daquilo que os outros interpretaram. E o senhor sabe o que é mais interessante nisso tudo, tio Jairo? Eu não vou ler os nomes aqui, porque eu não vou expor as pessoas. Só um momentinho, coronel, eu não quero terminar. Eu já lhe dou a palavra, só um momento. Eu gostaria de deixar claro que essa ocorrência aqui tem uma data de registro de 1º de julho, muito posterior aos fatos, mais especificamente 10 dias depois do fato. E interessante é que ela não traz nos seus registros como vítimas nem secretária e nem diretora, mas traz outros servidores. E eu só gostaria de acreditar que estas pessoas, das quais eu não vou ler os nomes aqui, que trazem como suspeitos de um fato a mãe da criança, esta é a parte mais vexatória ainda,
Certo, Miller? Pelo teu trabalho que tu realizas, eu nem vou comentar. Porque qualquer pessoa poderia ir ali, descontente com o teu trabalho, e registrar uma ocorrência contra a tua pessoa. Agora, registrar contra a mãe de uma criança, que verdadeiramente tinha uma criança, tendo crises de convulsão, conforme foi apurado, e que é uma criança especial, até onde eu sei, isso, para mim, é um absurdo e é um escárnio. E eu espero mesmo que estes dois servidores aqui não tenham sido utilizados como boi de piranha. Eu quero crer que não. Porque se deixaram, se prestaram a isso, a pedido de alguém, aí o caldo entorna um pouquinho mais. Porque daí eu poderia dizer que até quem sabe, certo? Nós poderíamos imaginar que houvesse alguma espécie de coação moral. E aqui eu estou fazendo ilações. E respondo por isso, porque tenho liberdade nessa tribuna. E vou exercê-la. Quanto talvez alguém que não quisesse aparecer aqui, verdadeiramente. Porque a data dos fatos e a data do registro, diante do que foi colocado aqui, foi sustentado. Tomarei as medidas cabíveis. Então, o tomarei, eu esperava que fosse efetivamente pela pessoa que se sentiu ofendida. Mas, pelo visto, foi terceirizado. Pois não, coronel? Vereadora, eu acho estranho questionar uma mãe. Agora, o médico não. O médico, esse vereador aqui, durante a reunião, solicitou que fosse tomado providências jurídicas, o assessor jurídico, não, vamos tomar junto, não podemos fazer. Porque cadê a ocorrência policial do médico que se omitiu a dar socorro para essa cidade? O médico não. O médico botou uma justificativa esfarrapada, que é mentirosa, porque eu fui averiguar, e o que aconteceu? Nada. Ele omitiu. E aí uma mãe está sendo acusada de ser mentirosa. E o repórter por ter feito o seu trabalho. Finalizando, então, aqui eu pego novamente o início da minha fala. Bons e maus profissionais, vereador Lauderi. Bons e maus gestores, bons e maus políticos, bons e maus que usam fardas, bons e maus. E essa é a separação que a gente precisa fazer. E eu espero que a população não se sinta constrangida de relatar o que verdadeiramente acontece nesta cidade. Eu espero que este fato aqui seja um fato isolado e que sirva de exemplo para nunca mais censurarem a população de Itaara. Porque vozes dentro desta casa aqui podem ter certeza, elas não serão caladas. E a comunidade não será calada, independentemente do tipo de chantagem que tentem fazer.